Bom, pessoal, estamos aqui começando mais um programa Voz da Saúde e hoje nós vamos aqui conversar com o procurador do Ministério Público do Trabalho, Dr. Rodrigo Alencar, né, diante de toda essa situação que nós estamos passando aqui por conta da pandemia da Covid-19. Primeiramente, doutor Rodrigo, gostaria de agradecer o senhor ter aceito o convite e iniciar com o senhor dando aí as saudações iniciais. Eu que agradeço pelo convite. O Ministério Público do Trabalho se sente honrado em participar de um programa como esse, que tem a saúde como foco principal. Então, a honra é nossa em participar desse programa. Ok, doutor Rodrigo. Nosso programa ele tem esse viés de levar as informações da saúde, tanto no município como no Estado, né? E nesse momento tão turbulento que nós estamos passando, sem ter o contato físico, né, hoje, pelo distanciamento social, então, mais do que nunca, esse programa vai levar essas informações. E, a gente queria saber como é que o NPT, né, o Ministério do Trabalho, está atuando diante dessa pandemia. Quais são as principais ações, doutor Rodrigo, que o NPT está encampando hoje? Olha, as ações têm sido muitas. Eu acho que a gente nunca trabalhou tanto como tem trabalhado agora. Eu acho que eu particularmente, acho que só na época das forças-tarefas do setor sucroalcooleiro, onde a gente passava uma semana inteira sem hora para acordar nem para dormir. Quer dizer, com hora para acordar, mas sem hora para dormir, né? E trabalhando assim de forma ininterrupta quase, foi que a gente trabalhou tanto assim, né? E a gente tem recebido muitas denúncias, a gente tem agido também de iniciativa própria, identificando quais são as principais categorias profissionais que estão numa situação de maior vulnerabilidade. Sim. E aí a gente expede recomendações, né, para que sejam observadas as normas de saúde e segurança no trabalho para evitar o contágio dessas categorias. Então, as ações têm sido múltiplas. A gente tem ajuizado ações no Judiciário Trabalhista. É bem verdade que a gente tem evitado isso em busca de uma maior agilidade, de uma maior celeridade na resolução dos problemas. Então, a gente tem atuado em várias frentes. Tem procurado também criar canais de comunicação mais ágeis, tanto com os dirigentes sindicais, representantes dos profissionais da saúde, quanto os conselhos profissionais, os gestores públicos e privados. Então, a gente tem buscado proteger, em resumo, proteger as categorias profissionais mais vulneráveis, aquelas que estão mais expostas ao risco, e imprimir a maior celeridade possível na realização desse nosso trabalho. É isso que a gente tem feito. Entendi. Doutor Rodrigo, e os gestores, eles têm se sensibilizado com esses pedidos do Ministério Público do Trabalho? O senhor tem encontrado alguma dificuldade para que os gestores possam acatar essas solicitações? Veja só, os gestores são seres humanos, né? E cada um deles tem seus traços característicos, mas de uma forma geral, eles têm sim acatado as nossas recomendações, né? As nossas iniciativas, as nossas ações. Em alguns casos a gente tem encontrado mais dificuldade, acho que é o perfil, não sei. Mas eu acho que a falta de compreensão também de que a gente está atuando para contribuir no enfrentamento do Covid-19 e não para criar problema, entendeu? E às vezes o gestor pode pensar que o Ministério Público do Trabalho está num mundo à parte e quando intervém é só para criar problema. Aí geralmente essas compreensões causam uma certa dificuldade na realização do trabalho, né? Essas compreensões equivocadas da realidade, né? Também compreensões de alguns gestores também de que os dirigentes sindicais estão querendo se projetar e não defender a categoria profissional, estão atuando mais num viés mais político-partidário do que num viés de resolução dos problemas. Então, essa abordagem também por parte de um ou outro gestor, isso também cria dificuldade, entendeu? Mas, de um modo geral, as coisas estão evoluindo a contento, sabe?
Entendi. E essa preocupação do Ministério Público com relação, doutor Rodrigo, aos afastamentos, né? A gente tem visto aí que não só aqui no município de Maceió, no estado de Alagoas, mas a nível do Brasil, até mundial, existe um afastamento muito grande dos profissionais. Muitos por estarem no grupo de risco, outros por terem sido contaminados, alguns que já vieram a tombar, a falecer. O Ministério Público tem olhado isso com preocupação para encontrar, talvez, com gestores, alguma alternativa de que esse caos não piore pelo afastamento dos profissionais, doutor Rodrigo? Veja só, não só afastamentos, né, mas adoecimento e óbitos, né? O Brasil, eu vi uma reportagem, acho que foi ontem, né, que mostrava que o Brasil já tem mais óbitos até do que o próprio Estados Unidos de América, que tem o que, acho que 8 vezes mais óbitos do que o Brasil, 7 ou 8 vezes mais óbitos do que o Brasil. E, no entanto, o Brasil já tem mais óbitos de profissionais de saúde do que o próprio Estados Unidos de América. Então, assim, o que é que isso demonstra? Demonstra que os nossos profissionais da saúde trabalham em condições bem piores do que os outros países, né? Porque o Brasil hoje é líder mundial em morte de profissionais da saúde, né? Então, isso demonstra de que aquela ideia que foi vendida e ventilada e que era até a ideia prevalecente de que o trabalhador brasileiro já tinha muita proteção e que quem precisava de proteção era o empregador agora, né? Aquela ideia distorcida, divorciada da realidade, de que o trabalhador já tinha muita proteção, está caindo por terra, né? A gente está vendo que os trabalhadores da saúde, os profissionais da saúde, vinham já sendo submetidos a ambientes de trabalho insalubres e não tendo a proteção mínima para a realização do trabalho. E realizavam trabalho de forma a contornar as dificuldades que encontravam no dia a dia. Faltava um EPI, ele contornava, ele trabalhava sem, mas quando se viu diante de um vírus com um poder de contágio muito grande e uma letalidade também que tem se mostrado grande, aí as coisas mudaram de figura, né? E aí todos compreenderam a necessidade de uma política séria de saúde e segurança no trabalho. Isso preocupa, doutor Rodrigo, o Ministério Público, esses afastamentos, por exemplo, de chegar a um ponto que a gente já recebeu algumas informações de unidades de saúde que mais da metade já se afastaram por adoecimento e talvez até, doutor Rodrigo, essa doença traga um reflexo ocupacional, né, porque as pessoas estão mexendo um pouco com a questão da saúde mental dos trabalhadores. Então, isso preocupa o Ministério Público, esse afastamento desse número de profissionais? Não, preocupa bastante. Não, o afastamento em si não é a nossa preocupação maior, né? A nossa preocupação é a integridade física e mental e a vida, a proteção à vida desses trabalhadores, né? O afastamento já é uma consequência, né, de um ambiente de trabalho desregulado, né? E isso daí é nossa preocupação maior. Hoje, a nossa preocupação maior é essa, em buscar minimizar os problemas, né, amenizar os problemas que esse pessoal vem enfrentando. É por isso que a gente tem procurado dar todo apoio aos sindicatos da área da saúde, né, aos conselhos profissionais, né, e tem atuado prioritariamente na fiscalização e na exigência do cumprimento das normas nesses setores da saúde. Nos preocupa muito, mas muito mesmo. A gente está vendo que e a gente ainda não chegou no pior momento, né? A gente não chegou no pior momento. O vírus ainda está se espalhando, né, na periferia, está se espalhando pelo interior do estado. A tendência é que a gente tenha um aumento significativo de casos e de mortes, né? Infelizmente, tomara que eu esteja errado, mas o Brasil caminha para um cenário de uma grande tragédia por diversos fatores, e talvez o principal deles seja a falta de compreensão do governo federal em nos guiar no enfrentamento do Covid-19. É bom deixar claro que o Ministério do Trabalho não tem
nenhum viés político partidário. A gente não tem partido, nosso partido é a Constituição, é a lei, né? Mas a gente tem que deixar claro, a gente tem que pontuar onde estão as distorções, onde estão as irregularidades, onde está a falta de gestão, né? A gente vê erros nas diversas esferas, mas essa falta de compreensão do governo federal de enfrentar o Covid-19, como os outros países que tiveram sucesso no enfrentamento, como, por exemplo, aqui a Argentina. A Argentina teve ontem 5 mortes. Isso. O Brasil teve 881 mortes. 881 mortes. Né? Então, isso nos leva a crer o quê? O Brasil hoje é uma ameaça na América Latina. Né? Eu vi outra matéria que no Paraguai, dos 25 casos, me parece, era 20 e alguma coisa. 20 tinham sido originados do Brasil. Então, quer dizer, o Brasil tem sido um centro de propagação do vírus. Tudo isso graças à falta de compreensão, ao estímulo por parte do governo federal, da própria presidência da República, de quebra das regras de isolamento social, de distanciamento social. É um ato realmente genocida, né, da direção do governo federal e que isso gera impactos nas diversas esferas. Os governadores se sentem cada vez mais pressionados a não adotar as medidas necessárias para enfrentamento ao Covid. Por quê? Porque boa parcela da população é resistente em, primeiro, acreditar que é um problema grave, em segundo, acreditar que o distanciamento social é a medida que a gente tem, né, mais efetiva, mais eficaz no enfrentamento do problema, e aí esse grupo, né, que é uma parcela significativa da população, pressiona, e é um grupo com bastante poder econômico e que pressiona o governo e não dá margem ao governo para adotar medidas necessárias. E aí a gente vê o quê? Os governadores deixando para adotar, por exemplo, o lockdown, restringir cada vez mais as atividades em funcionamento só no momento de colapso. Então, quer dizer, a gente é preciso chegar no colapso, né? Assistir na televisão aqueles casos de as pessoas implorando por vaga por um leito de UTI, por respirador, chorando. É preciso ver as fileiras de caixões, né, nos cemitérios, as câmaras frias, né, aqueles containers, aqueles caminhões frigoríficos nos hospitais, para a população começar a se dar conta da gravidade do problema. Então, uma frase que tem me vindo muito à mente é que a ignorância, mais do que nunca, mata. A ignorância mata. A ignorância mata a camada mais pobre e menos favorecida da sociedade, porque eles são ignorantes do ponto de vista de não terem tido acesso à educação de qualidade. Então, eles tinham uma dificuldade tremenda de compreender que é preciso ficar em casa. Se tiver um mínimo para sobrevivência, para comer, ele deve ficar em casa. E é nesse sentido que o Estado, o município e o governo federal deveriam atuar. Dar um mínimo para a subsistência, né, o suficiente para a subsistência, quer dizer, para as pessoas poderem se alimentar e isolar essas pessoas, entendeu? Nos seus ambientes, nas suas casas, o máximo possível. É essa medida que é a medida que a gente pode tomar. Né? A gente já vivia, antes da pandemia, uma situação de quase que colapso na saúde. Isso, não é? Verdade. Já tinha dificuldades, né? Profissionais da saúde falando de que aquela decisão de decidir quem vai para o leito de UTI já era tomada antes mesmo da chegada do coronavírus. Né? Então, assim, imagine com a chegada desse vírus agora. Né? Então, aqui em Alagoas, por exemplo, a gente já vive um colapso na rede privada, né? E a rede pública apresenta números de leitos que aparentemente não é um colapso, mas a gente está vendo na prática que está praticamente colapsada. Não é? O governo do Estado coloca 70% de leitos de UTI ocupados, mas vai tentar conseguir um leito de UTI. Isso. Né? Não há regulação, a regulação é extremamente deficiente. Regulação é o quê? É transferência. Você é o Estado indicando qual leito o cidadão deve se dirigir. E a regulação não tem funcionado.
Então, assim, a gente está num estado de calamidade e graças a quê? A ignorância. A ignorância na parcela menos favorecida da população, que não tem a compreensão da gravidade do caso, né, do problema, e isso não é nem tão... A gente não pode culpar a população por isso, mas a gente também tem a ignorância nas classes mais favorecidas, que pressionam o governo a abrir de forma inconsequente o comércio, né? Aqui tem empresários que estão com a geladeira cheia, né, com as suas dispensas cheias, mas estão pressionando o município, pressionando o Estado de Alagoas a abrir o comércio, a flexibilizar, né, sem ter nenhum respaldo técnico-científico para realizar isso, entendeu? De forma responsável. Então, e a gente tem a ignorância ainda mais grave em nível federal de ter todo o acesso aos estudos científicos, aos melhores estudos científicos do mundo e ainda sustentar e ainda adotar medidas efetivas de quebra do distanciamento social, como, por exemplo, considerar de forma absurda e arbitrária academias como atividade essencial, onde isso é razoável apenas no Brasil, uma situação dessa, né? Doutor Rodrigo, era justamente sobre isso aí, dessa questão, pegando o gancho, né, como é que o MPT vê essa questão com relação até aos cuidados dos profissionais que trabalham nesses ambientes, né, os professores, manicure, cabeleireiro do governo federal, reconhecer essas atividades nesse momento, por conta dessa crise da saúde pública, como essencial. Como é que o MPT vê essa situação? Eu vejo como uma medida criminosa do governo federal. É uma medida criminosa. Criminosa. Se num país sério, era para o gestor estar preso, né? Porque ele não tem nenhum respaldo científico para adotar essa medida. Pelo contrário, os estudos científicos são no sentido contrário, né, de que esses ambientes não devem ser abertos. A academia, por exemplo, é um ambiente de alto risco de contágio. Né? Fica atrás de quê? De hospitais. Né? Mas a academia, a gente sabe, não precisa ser um perito para saber que numa academia as superfícies de contato são várias. Né? As pessoas estão lá suando, estão falando, estão respirando de forma mais intensa. É um ambiente de extremo contágio. Né? E, no entanto, o governo federal anunciou que vai adotar medidas contra os governadores e prefeitos que não abrirem, que não permitirem a abertura de academias. Quer dizer, uma atitude criminosa, homicida. E é uma pena que a população não se dá conta disso. Para a gente é indiferente qual é a família que está no poder, mas a gente discute as ações em si. Certo? Então, se um determinado governo adota uma medida como essa, de permitir a abertura de academias num momento desse, em que a saúde está em quase que completo colapso, é uma atitude criminosa. Criminosa, e um gestor desse quilate deveria estar preso. Os gestores... E tanto é que o próprio Ministério da Saúde sequer foi ouvido para, pasmem, o Ministério da Saúde sequer foi ouvido acerca da abertura de academias. Né? A gente sabe que alguns profissionais de academia, talvez também por ignorância, são favoráveis à ideia, achando que isso seria bom para ele, achando que ele, pelo histórico de atleta, não teria o risco, não estaria exposto ao risco, né? Mas a gente vê justamente o contrário, né? Que pessoas que eram atletas que enfrentaram diversas dificuldades e alguns, inclusive, morreram. Então, assim, não é brincadeira, a coisa é séria, não é brincadeira e ela se agrava mais na exata proporção da ignorância dos gestores e da ignorância da população. Doutor Rodrigo, parece que essa relação de dissonância entre os governadores e o presidente está piorando a situação, né? O presidente ele faz, parece que o que dá na cabeça dele, sem consultar, como o senhor disse aí, o representante da pasta da saúde para tomar algumas decisões,
né? E, consequentemente, os governadores parece que estão tentando fazer o papel que era do presidente fazer. Isso aí eu acho que tende a criar um caos maior, né, doutor? Porque se os gestores não se unem, como o senhor falou aí, com outros países, a tendência é a situação piorar, né? Olha só, se a gente tivesse um governo federal extremamente técnico, um presidente altamente capacitado, né? Ministros também altamente capacitados, se a gente tivesse uma completa sintonia entre União, entre governo federal, governos estaduais e municípios, a gente enfrentaria uma situação gravíssima. Né? Por conta de quê? Por conta da extrema desigualdade social do nosso país. Verdade. Por conta do analfabetismo funcional, por conta do histórico de exploração, por conta das péssimas condições de moradia de parcela significativa da população. Quase 2/3 da nossa população vive em condições indignas, né? Por falta de saneamento básico. Por tudo isso, a gente enfrentaria um quadro gravíssimo. Teríamos muitas mortes. Imagine a gente ter à frente nada contra, mas a pessoa do presidente da República, mas a sua qualificação técnica é das piores possíveis imagináveis, né? E as suas ações refletem também esse seu despreparo, né? E essa teimosia em cumprir, em observar, que nada contra a quem não teve acesso à instrução, quem não buscou a instrução, mas você não ouvir os principais centros de estudos do mundo, como o Imperial College, lá de Londres, né? Como os estudos do próprios Estados Unidos, que tinham um presidente, que tinham no Trump uma figura negacionista do problema do Covid-19. Mas é esse quadro que, infelizmente, a gente tem. A gente não teria pior momento na nossa história para ter à frente do país um presidente altamente desqualificado tecnicamente, como a gente está tendo agora. Isso vai resultar em quê? Num grande número de contágios, num grande número de mortes. O presidente insiste na questão da economia, como se ele fosse um grande estadista que está tentando salvar empregos, mas a gente sabe que se a pandemia, se a epidemia do Covid-19, ela se espraia pela sociedade, os efeitos econômicos são ainda piores, né? São ainda piores. A gente viu o caso da Nova Zelândia. A Nova Zelândia está voltando ao funcionamento agora. Teve pouquíssimos casos, promoveu um isolamento severo. A Noruega também, né? A gente tem a comparação entre Noruega e Suécia. A Noruega adotou normas rígidas de distanciamento social. A Suécia não. A Suécia tem quase 10 vezes mais mortes do que a Noruega, né? E a Noruega está aí, vai ter muito menos dificuldade econômica do que a Suécia. A gente está vendo aí o caso da Inglaterra, né? A Inglaterra, o Boris Johnson foi uma das figuras negacionistas do problema do Covid-19. E qual foi o resultado disso? Hoje, a Inglaterra, que tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo, está em segundo lugar no número de mortes, né? Poderia estar numa situação muito melhor, se não fosse a estupidez e a ignorância do Boris Johnson, né? Então, assim, a gente vê o malefício. Os Estados Unidos também poderia estar numa situação muito melhor caso o Donald Trump não encarasse o Covid-19 como uma histeria, como uma gripezinha, né? Muito parecido com o Bolsonaro, não foi, doutor Rodrigo? Oi? O Trump teve uma reação muito parecida com a do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, acho que ele replicou, ele tem um alinhamento muito forte com o Donald Trump. Isso. E aí ele acabou replicando o que o Donald Trump adotou inicialmente. Mas só que o Donald Trump, ele corrigiu a trajetória dele, né? Ele corrigiu, e aqui não. Aqui a nossa trajetória equivocada está levando a gente para o precipício cada vez de forma mais rápida e um precipício mais fundo, né? E isso é uma pena.
É uma pena e o fato do governo federal ainda ter uma parcela significativa da população, quase que um terço da população que o apoia, impede, inclusive, que se tome medidas como, por exemplo, o impeachment, a mudança do governo federal, que seria a medida mais adequada nesse momento, porque se o governo federal está atuando de forma a aumentar o contágio, aumentar o número de mortes, está atuando de forma nociva para a sociedade, não haveria outra saída que não fosse a substituição, né? Mas aí, como ele ainda tem uma grande sustentação, tem aquelas pessoas que seguem o governo federal de forma de forma incondicional, né? Então a gente se depara com essa situação e, infelizmente, a gente vai ter que penar ainda muito, mas muito mesmo. E é difícil atuar no Ministério Público do Trabalho, exigir o cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho, quando a própria Presidência da República, na campanha, no Jornal Nacional, em diversas oportunidades, se manifestou pela extinção do Ministério Público do Trabalho, quando logo no início do governo, extinguiu o Ministério do Trabalho, né? E o submeteu ao Ministério da Economia. A gente não tem mais Ministério do Trabalho, né? E tudo isso a gente está vendo agora, o resultado disso, né? A gente tem, os auditores fiscais foram reduzidos de forma significativa, então não tem gente na rua para estar fiscalizando, né, os ambientes de trabalho. Isso vai resultar em mortes. Isso. O doutor Rodrigo, como posição particular, o senhor vê inevitável nesse momento, diante desse cenário que está acontecendo aqui em Alagoas, diante dos números, diante do comportamento que a população está tendo em não praticar o isolamento social nesse momento, o senhor acha que será inevitável a decretação do lockdown? Antes da edição do último decreto, né, do decreto que vai vigorar até o dia 20 de maio, né, nós expedimos uma recomendação ao Estado de Alagoas no sentido de adotar o lockdown, assim, em linhas gerais. No sentido isso é uma decisão que cabe ao Executivo, né? É bom deixar bem claro. Mas a gente fez alguns considerandos e com base em vários estudos, a gente ponderou ao Estado de Alagoas que a gente iria entrar em colapso justamente nesse período de 15 a 20 de março, nessa segunda quinzena de maio, de 15 a 31 de maio, e que era importante a redução das atividades econômicas para evitar justamente o colapso, né? Mas, como eu falei, infelizmente, por conta de toda a discussão político-partidária que essa questão acabou tomando, que não era para ter essa discussão político-partidária, essa questão de viés político. Se eu apoio o presidente, eu sou contra o isolamento social. Se eu não apoio, eu sou a favor. Não era para a gente estar nesse dualismo ainda. Isso, verdade. Dualismo doentio e imbecil, né? Não era para a gente estar nessa discussão. Mas, como os governadores não têm respaldo na sociedade, né, principalmente nas classes econômicas mais favorecidas, que o pressionam grandemente para não adotar medidas de distanciamento social, de isolamento, aí o governador não seguiu a nossa recomendação. Ele não seguiu a nossa recomendação de restringir as atividades, o funcionamento das atividades, apenas aquelas atividades estritamente essenciais, né? E o que isso vai causar? Vai causar o colapso. A gente já tem um colapso não oficial, né? A gente já tem, né? A gente já tem. Agora, nos próximos dias, a gente vai ver aqueles quadros de, infelizmente, e tomara que eu esteja errado, mas muito provavelmente, nos próximos dias, a gente vai ver aqueles quadros de desespero, das pessoas irem na TV e se ajoelharem, pedirem uma vaga para o pai, para a mãe, para si, entendeu? Para o filho. A gente vai ser preciso chegar nesse ponto para que os governadores tenham um mínimo de respaldo para adotar o chamado lockdown. O lockdown deveria ter sido adotado logo no início, né? Isso. Logo no início. Se a gente tivesse adotado um lockdown no início,
a gente já poderia estar pensando em sair de uma forma mais organizada dessa situação. Mas como a gente nunca teve um isolamento social significativo, a gente fica estendendo cada vez mais esse sofrimento, né? Nem tem bem isolamento social de forma a impedir o contágio célere do vírus, nem também tem uma completa liberação das atividades econômicas. Então, a gente fica naquela, de que quem não sabe para onde vai e o resultado é o pior possível, né? A economia sofrendo e a saúde sofrendo, os dois sofrendo, né? Verdade, verdade. Doutor Rodrigo, só para a gente finalizar, o senhor acha que pós essa pandemia, essa situação que todos os profissionais de saúde passaram e estão passando nesse momento, vai despertar uma maior preocupação e interesse pela questão da segurança do trabalho dos profissionais? Os próprios profissionais vão ficar mais conscientizados, vão exigir melhor o seu direito, e os gestores públicos também poderão ter essa preocupação em garantir que os trabalhadores possam ter essa segurança com relação aos materiais de proteção e ao ambiente do trabalho, doutor Rodrigo? É aquela história, né? Não tem um mal que não traga um bem, né? Eu quero crer realmente nisso, que a questão da saúde e da segurança no trabalho seja encarada agora com mais seriedade, né? Que os profissionais da saúde sejam, de fato, valorizados, que as distorções, que as desigualdades salariais sejam corrigidas. Não é razoável que um médico ganhe 4, 5 vezes mais do que um enfermeiro, né? Que um técnico de enfermagem ganhe 10 vezes menos do que um médico, entendeu? É preciso, não que o médico deva ganhar menos, mas que o técnico de enfermagem deve ter uma remuneração melhor, né? Não é razoável que a gente trate com naturalidade um técnico de enfermagem trabalhar em 3, 4 ambientes de trabalho, né? Ele perder a saúde para poder ganhar dinheiro, né? E depois gastar o dinheiro que ganhou para poder recuperar a saúde, né? Saúde é verdade. Então, a gente tem essa situação. A gente tem médicos também que trabalham de forma assim, desumana, né? Que sai de um plantão, emenda no outro. A gente tem que ter um controle disso. É importante que os estudantes de medicina eles já tenham uma educação financeira já no final do curso, porque eles saem do zero para um ganho já significativo, com a possibilidade de ter um salário, de aumentar o salário de forma assim desordenada, e isso aí vai tornando um hábito ao médico trabalhar muito, mas muito mesmo, em vários ambientes, e aí acaba o profissional da saúde tendo uma vida extremamente atribulada e aquilo, sem que ele pare para pensar se aquilo realmente é necessário, entendeu? E em contrapartida, a gente tem enfermeiros e técnicos de enfermagem que precisam realmente de outro serviço porque o ganho é muito pequeno. É muito pequeno. Então, é preciso corrigir essas distorções, é preciso olhar para nas nossas unidades de saúde e corrigir os grandes erros que elas enfrentam hoje, né? A gente tem um SAMU, por exemplo, que tem uma estrutura física péssima, não tem ventilação, é um prédio extremamente nocivo à saúde dos trabalhadores. A gente tem a Maternidade Santa Mônica do mesmo jeito, né? Que tem anos, quase meio século de existência em condições indignas, né? E a gente tem diversos ambientes. A gente tem o HGE também, que quando chove forte, aí cai um rio dentro do hospital, né? Onde falta praticamente tudo, né? A gente tem que corrigir tudo isso, a sociedade tem que se dar conta. Não tem condições a gente tem que fazer um novo pacto social. Tem que fazer um novo pacto social. Não tem condições de a gente ter uma Assembleia Legislativa que recebe milhões e milhões de reais, de uma parcela significativa do orçamento do Estado, enquanto a saúde recebe um valor incompatível com suas demandas, né? A gente é preciso que o governo do Estado também corte na própria carne, que a Assembleia corte na própria carne, que o Tribunal de Justiça corte na própria carne, o Ministério Público, nós do Ministério Público da União também, né, que todos reduzam aí
os privilégios que porventura ainda eu tenho, né, para que a gente possa focar nas reais necessidades da sociedade e, principalmente, a gente corrigir as desigualdades sociais, né? Reduzir as desigualdades sociais. A gente não pode encarar com naturalidade uma favela, né, às margens de Alagoas, sem saneamento básico, né? Porque além a principal questão ali é a falta de humanismo, né? De empatia, de solidariedade, né? Ao ser humano tratar aquilo como algo trivial, né? Tratar aquilo como algo trivial. É preciso corrigir aquilo. E, em última análise, porque aquela situação põe em risco a vida de todos, né? Porque é um vírus ali que se alastra de forma muito rápida, né? E compromete a saúde de quem está à beira-mar, né? Então, assim, é preciso a gente rediscutir o pacto social, né? Rediscutir esse pacto social, distribuir riqueza, repensar a reforma agrária. Não é razoável que a gente tenha tanta terra na mão de poucas famílias aqui no estado de Alagoas, né? E o que legitima isso é o quê? Ainda a divisão em capitanias hereditárias e a doação de 6 Marias, né? No início da divisão das riquezas no nosso país. É preciso rediscutir tudo isso. Vão me chamar de comunista no final desse mas é uma compreensão tola, né? Porque a gente sabe que não existe, não há espaço hoje para um Estado completamente comunista, nem para um Estado completamente capitalista. Há ideais, né, ideários de cada uma dessas correntes que se complementam e que em busca de uma sociedade melhor, né? Então, é nesse sentido que a gente pontua, no sentido de uma maior solidariedade, né? De proporcionar, de divisão dos meios de produção, né? De riqueza, né? A gente percebe, por exemplo, em Arapiraca, onde teve uma reforma agrária natural, onde a gente tem diversas pequenas propriedades rurais. A miséria não é tão intensa quanto é em localidades como aqui da Zona da Mata, né? Que a gente tem uma agricultura altamente produtiva e um centro urbano de favela, né? De favela, que se a gente tivesse diversas pequenas propriedades rurais, a gente não teria tanta fome, né? A gente não teria tanta fome. A gente precisa rediscutir esse pacto social. A gente vê o declínio do setor sucroenergético e a ascensão de quê? Da pecuária, que não emprega ninguém e que concentra ainda mais a renda, né? Então, sim, tudo isso precisa ser rediscutido. A gente está num caminho muito ruim, num caminho de armar a população, né? Num caminho de destruir todas as conquistas, num caminho de retrocesso. A gente está na contramão da história, né? A gente está na contramão da civilidade, né? O nosso país está na contramão da civilidade. A gente está valores que eram universalmente repudiados estão sendo implementados no nosso país, como, por exemplo, armar a população. Todo mundo sempre soube de que o mundo civilizado, as nações civilizadas, caminham para desarmar, inclusive, a própria polícia, não é? Como é que a gente quer sustentar, armar o chamado cidadão de bem? Pelo amor de Deus. Verdade. Pelo amor de Deus, a gente está caminhando para o precipício, mas numa velocidade muito grande. A nossa democracia está em risco como nunca. Como nunca, né? A presidência não aceita uma decisão do Supremo, né? Ameaça com AI-5 e o povo vai para a rua pedir isso, né? Então, assim, a gente tem um país doente. Doutor Rodrigo, como é que se vê, já que o senhor tocou nesse assunto aí, essa posição de um chefe de poder em incitar, né, em tentar ameaçar as instituições, né, que são os pilares da democracia, como o STF? Como é que o senhor analisa a situação? É preocupante, né, para a democracia, para os poderes, os outros poderes como o Congresso e o STF, está submetendo a esse tipo de ameaça, né, doutor Rodrigo, constantemente? Eu vejo com muita preocupação, sabe? E às vezes me bate até um certo desânimo e uma certa desesperança do nosso futuro, porque a gente vê essas investidas antidemocráticas aumentando, né?
isso tem se fortalecido e com apoio, é bom que se diga, com apoio do poder econômico, do poder político, né? A gente sabe que tem empresários bancando isso, inclusive aqui em Maceió, né? A gente sabe que tem empresários aqui em Maceió que bancam esses atos, essas né, mobilizações, né? de defesa de ditadura, de AI-5, a gente sabe, né? De apoio ao governo federal, né? A gente sabe que tem deputados que estão por trás disso também, né? A gente sabe que a ameaça à democracia não vem do nada. Ela está vindo de quem tem poder econômico e quem tem poder político, né? E eu vejo com muita desesperança e muita preocupação, porque é algo tão estúpido que quem tem poder econômico esquece que a adotar um regime ditatorial, né, de fechamento de Congresso, de Supremo, esse país ele não vai ter espaço no mercado internacional, ele vai se isolar. E a gente a gente vê o exemplo da Venezuela, por exemplo, entendeu? A gente vê que todo país da Coreia do Norte, né? A Coreia do Norte que está cada vez mais isolada, se não for a China, está só ocorrendo a Coreia do Norte e a Rússia. A Coreia do Norte, a população já tinha sido dizimada pela fome e por doenças. A gente vê que todos os regimes antidemocráticos eles sofrem amargamente. A gente vê o exemplo de Cuba também, né, que sofre com as restrições impostas pelos Estados Unidos, né? E, no entanto, a gente vê empresários defendendo isso, né? Defendendo isso. Então, assim, eu vejo com muita desesperança, porque não me choca mais as ações do governo federal. Isso não me choca mais, porque eu já percebi qual era o viés ideológico do governo federal já muito antes. Nas primeiras entrevistas do presidente, quando ele falava que o erro da ditadura foi não ter matado e sim ter torturado, que devia ter matado 30 mil, pelo menos 30 mil, se morresse inocente, tanto faz. Quer dizer, o presidente já revela uma falta de empatia pela vida do próximo, né, muito grande. E não é de hoje, né, é de coisa de 30 anos atrás, acredito. Né? E ele não mudou e nem vai mudar. Né? Então, assim, o fato de, no dia do Brasil atingir 10 mil mortes, e ele pegar um jet ski e ir passear no Lago Paranaíba, isso daí é só um retrato, né, da personalidade dele, de quem não tem empatia pela vida, que não tem... É um ser que não tem... Não é humano, né? É justamente isso, que falta realmente humanidade, né? Humanismo. Uma falta total de sensibilidade, né? Não era para a gente viu, por exemplo, o Papa parecia que tinha passado um rolo compressor sobre o Papa Francisco quando nos últimos meses, né? Parece que ele foi torturado, né? Porque aquela cena dele andando lá pela Praça São Pedro, né? De cabeça baixa, extremamente abatido naqueles períodos de maior número de mortes na Itália. A gente sabe, a gente percebe o que essa população precisa realmente de um reconhecimento de um líder que nos represente, né? E que promova o que? A união. A nossa liderança não promove a união. Eu acho que a pior característica do atual governo é promover o quê? O ódio. Né? O ódio, ele não pode levar uma nação a um bom fim. Não leva a um bom fim. Né? Vai levar o quê? Ao conflito. Eu tenho diversos receios com relação ao futuro do nosso país, ao futuro dos meus filhos, ao nosso futuro, entendeu? Da gente estar... a gente não tinha tanto radicalismo político. A gente não tinha. Volte 10 anos atrás, a gente não tinha esse radicalismo das famílias, de entes na mesma família se odiarem, né, por conta da convicção ideológica política. Então, toda essa onda, ela trouxe questões que são
universalmente repudiadas, como a má população, como a homofobia, como o racismo, né? Como xenofobia. Então, trouxe como a misoginia, né? Tudo isso. A gente está na contramão da civilidade. Parece que a civilização caminha num sentido e a gente está no sentido oposto e numa velocidade louca. E valores antidemocráticos também. Quer dizer, tudo que não presta, a gente está defendendo e uma parcela da população defende com unhas e dentes e é capaz de matar quem pensa de forma contrária, né? É verdade, isso é ruim. Doutor Rodrigo, eu queria agradecer aqui esse papo e agradecer mais ainda, né, o senhor ter nos brindado aí com conhecimento, com essas informações, para que a gente possa levar, né, aos nossos acompanhantes e seguidores do nosso programa, né, tanto o funcionamento do MPT, como do senhor também, com essa situação que nós estamos passando aqui no estado do município, lamentavelmente. Gostaria que o senhor finalizasse e deixasse também uma mensagem para todos que vão acompanhar esse programa. Certo. Eu que agradeço, eu sou um aprendiz, eu não acho que eu sei nada, não me acho à altura de ensinar nada a alguém, eu sou externo às minhas preocupações, né? Mas sem a menor pretensão de achar que tenho razão, né? Não tenho o menor problema de discutir, de analisar com outras pessoas e mudar a minha opinião, né? Desde que me sejam apresentados argumentos substanciosos, né? E eu quero parabenizar a você pela iniciativa de promover esse programa, né? Quero me colocar à disposição para outros bate-papos, né? Para outras entrevistas, né? E a mensagem que eu deixo para a sociedade é que reflita, pare para pensar, né? Pense antes de repassar, de encaminhar uma mensagem no WhatsApp, pense 1 minuto, né? E veja que se aquilo que ele está defendendo tem razoabilidade, né? Se aquilo está em consonância com os valores democráticos, né? Com os valores que são universalmente aceitos, né? Se está em acordo com as orientações da Organização Mundial da Saúde, com a Organização das Nações Unidas, né? Com as declarações de direitos humanos. Pense se aquilo está, inclusive, em acordo com as nossas convicções religiosas, né? Se o que, por exemplo, se você é cristão, se o que Jesus Cristo pregou está em consonância com o que você está defendendo hoje. Pense nisso, reflita, é o pensamento, é a mensagem que eu quero deixar. Reflita, pare para pensar. Doutor Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Queria parabenizar aqui pelo seu trabalho, né, em defesa aí dos direitos, né, da segurança do trabalho e da saúde do trabalhador, e parabenizando o senhor, estou parabenizando a todos aí do Ministério Público do Trabalho, dizer que também estamos à disposição, né, a qualquer momento que precisar, nós que representamos também os trabalhadores, as entidades sindicais, estamos à disposição do Ministério Público do Trabalho. Então, muito obrigado e um forte abraço. Um abraço. Desculpe aí qualquer coisa. Nada, tranquilo. Boa ação. Obrigado. Tchau. Bom, pessoal, conversamos aí com o procurador do Ministério Público do Trabalho, Dr. Rodrigo Alencar. Falamos um pouco aí sobre a situação de condições de trabalho que estão os profissionais da saúde aqui no município e no estado, um pouco da situação das ações que o MPT está fazendo aqui para garantir o direito à segurança e à saúde do trabalhador. E falamos um pouco também sobre a situação do cenário político, né, com relação a essa pandemia a nível de Brasil. Então, gostaríamos de agradecer a todos que nos acompanham nas redes sociais e dizer que nos aguardem para o próximo programa do A Voz na Saúde, porque agora a saúde tem voz. Um forte abraço a todos e até a próxima.